tudo que acontece na nossa mente é construído pelo cérebro. Consciência de ordem superior. O mundo lá fora é uma construção. Esse mundo real que eu tô vendo aqui fora não é apenas alguém manipulando meu cérebro e fazendo eu ter essa ilusão. O nosso eu, de certa forma, é uma construção. A única certeza que a gente tem são as sensações. Agora, se essa sensação que eu tô tendo aqui na minha frente, causada por um objeto material, ou se é causado por alguém manipulando meu cérebro, isso já é metafísica, né? Nosso cérebro se desenvolveu não só para se adaptar ao ambiente, mas do ser humano, boa parte do nosso cérebro ser tão grande é devido à nossa vida social. Na sua visão, a mente é puramente biologia? Num certo sentido, eu diria que Oswaldo Pessoa. Ele é mestre em física, doutor em história e filosofia da ciência e professor da USP. Hoje ele vai nos revelar o que realmente é a mente, se temos livre-arbítrio ou não, e a verdade sobre a consciência humana. tudo que a ciência tiver que descobrir, eles vão descobrir. O evolucionismo é fundamental para tentar entender a mente, assim. Se as constantes fossem um pouquinho diferentes do que elas são, não haveria possibilidade de ter vida no universo. O espaço também é uma construção mental, antes de tudo. Coisas estão ali sem ter nenhuma consciência no universo e aos poucos vão surgindo seres vivos e aos poucos vão surgindo mentes. Postura naturalista tenta explicar o surgimento da mente e da consciência a partir da natureza. Onde que está o nosso livre-arbítrio, né? A liberdade? Muito da nossa vida mental pode ser manipulado. Ó, rapidinho aqui, antes de começar, esses dias eu tava olhando as métricas aqui do canal e eu vi que 74,7% das pessoas que assistem aqui os podcasts, episódios, não estão inscritas. Você não sabe a verdadeira importância da sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito, de verdade, a gente a estar trazendo conteúdos cada vez mais incríveis e interessantes. Então, conto com a sua inscrição, agradeço de coração e vamos ao podcast. Obrigado, professor, por ter vindo aí. Opa, prazer. Bom, nesse episódio aqui, o professor Oswaldo aí deu a ideia de jogar xadrez, né? Basicamente, eu tenho um tabuleiro de xadrez aqui no estúdio só para decoração. Só que aí ele deu a ideia de jogar o xadrez enquanto rola aí o papo. Vamos ver se eu vou conseguir conciliar essas duas coisas. E, bom, professor, acho que não tem como fugir dessa pergunta, assim, para quem vai cair de paraquedas, né, aqui no podcast. Durante toda a história aí da filosofia, a história em geral, os filósofos tentaram explicar o que é a mente, né? Agora, eu que te pergunto, o que exatamente é a mente? Bem, tem várias hipóteses, né? E a ciência, ela tem avançado bastante, né? Então, a gente sabe... Tem coisas que hoje já são consideradas objetivas, né? A gente sabe que um cérebro que é dividido, corpo caloso, né? Que separa os córtex. Córtex é essa parte externa aqui do nosso cérebro. Essa pessoa passa a agir como se ela fosse duas pessoas. Tem uma pequena comunicação entre elas, né? Então, isso é uma coisa que a gente sabe. Então, qualquer teoria da mente vai ter que se adaptar às descobertas da ciência. A gente sabe, por exemplo, tem casos de crianças, pessoas que compartilham partes do crânio. Tem um caso nos Estados Unidos, da Krista e sua irmã, que elas têm uma ponte entre o tálamo, né? Então, o tálamo é um mini cérebro bem no centro da nossa cabeça, e que é diferente do córtex, que fica à volta desse tálamo, né? E elas compartilham o tálamo, então uma sente o que a outra sente, e parece até que uma sabe o que a outra está pensando. Então, isso já é algo que tem que ser melhor investigado, mas é algo bem, assim, pode ser uma pista bem legal para se desvendar onde que acontecem os nossos pensamentos. A gente está aqui, eu estou aqui vendo, né, uma imagem, um tabuleiro e tal, e isso é uma criação da minha mente, do meu cérebro, né? Uma criação do meu cérebro. A gente chama de mente essa vivência que a gente tem, subjetiva, né? Mas isso não quer dizer que o tabuleiro não seja real, ele é real também. Os seres vivos evoluíram ao longo, né, de
bilhões de anos, e foram se adaptando ao ambiente. Então é natural que a gente, apesar desse tabuleiro na minha frente ser uma criação na minha mente, eu sei que ele é real, eu posso tocar nele e eu acredito que ele é real, né? E por que que minha mente consegue capturar a realidade lá fora? Por causa da seleção natural, por causa da evolução, né? Quem não era muito capaz de representar o espaço, o tempo, outras coisas da realidade, tendia a morrer, né? E quem era mais bem adaptado ao ambiente conseguia Uhum. sobreviver melhor. Então, a nossa mente é uma criação do nosso cérebro, mas, então a gente pode dizer, tudo que eu estou vendo está na minha mente. Eu não tenho um contato direto com o mundo lá fora, né? Essa luz que chega do tabuleiro, ela reflete aqui, ela bate na minha retina. Depois, dentro do meu cérebro, já não tem mais luz, né? São efeitos eletroquímicos, químicos e eletroquímicos. E, de alguma maneira misteriosa que não se sabe ainda cientificamente, mas um dia vai se saber, em algum lugar, ou talvez em regiões mais extensas, acontece algum processo que ainda vai ser descoberto, que está associado à nossa essa vivência atual, presente, desse objeto, das cores. Até hoje não temos explicações assim em quais áreas do cérebro, por exemplo, se ativa. Isso, sabe-se muita coisa, né? Sabe-se que a visão, por exemplo, a informação vai para diferentes locais, especialmente vai para o córtex visual, e de lá vai para diferentes partes, tem um caminho por aqui, outro caminho por ali, mas não se sabe ainda, o quebra-cabeça ainda não foi resolvido, né? E eu, pessoalmente, acho que esse quebra-cabeça, até onde a ciência pode ir, né? Ela vai, eu acho que nas próximas décadas, eu acho que quem é jovem hoje em dia vai viver essa, chama de revolução científica, né? É uma revolução kuhniana, né? Uma revolução ao estilo do Thomas Kuhn, que significa que é uma revolução teórica conceitual. Porque revoluções, a gente vive revoluções tecnológicas, né? A computação foi uma grande revolução, hoje a inteligência artificial está revolucionando nossas vidas. Mas eu estou me referindo a aquelas revoluções científicas que mudam a maneira que a gente vê o mundo, né? Como aconteceu no século XVII, quando Copérnico, depois Galileu, depois de Newton, Kepler, esses caras mudaram a maneira que a gente via os céus, né? Isso foi uma revolução científica. E tudo indica que a gente vai ter uma revolução científica nas ciências da mente, do cérebro e da mente. A gente vai entender o que é esquizofrenia, a gente vai entender um montão de coisa, né? O que é o eu, quem sou eu? Tudo bem, o eu é uma construção que eu faço, mas onde que isso está? Por que que a gente valoriza tanto a nossa vida pessoal? Por que a gente tem medo da morte? Enfim, várias questões que vão ser esclarecidas, eu acredito. O nosso eu, de certa forma, é uma construção? Sim, então tudo é uma construção, quer dizer, tudo que acontece na nossa mente é construído pelo cérebro. O mundo lá fora é uma construção, mas isso não quer dizer que não tem um mundo lá fora também. Quer dizer, tem um mundo lá fora, e essa é a explicação que eu te dá por que a gente representa as coisas dessa maneira, porque é uma maneira de se adaptar bem a essa realidade externa. A questão do eu é um pouquinho diferente, né? Mas questões parecidas podem ser formuladas, né? Será que esse eu, que é uma construção, quer dizer, ele corresponde a alguma coisa na realidade? Bem, corresponde ao nosso corpo, tem a ver com a nossa história, ele se encaixa bem com as nossas relações humanas, né? Nossa família nos reconhece como indivíduos. Mas aí já começa a entrar em questões mais filosóficas, né? Sobre que tipo de construção é essa, né? O filósofo que começou a discutir essas coisas foi David Hume. E tem uma história curiosa do David Hume, é que é uma especulação, ninguém sabe ao certo. Mas ele, na juventude, ele foi lá para a França, num lugar chamado La Flèche, que é onde o Descartes tinha estudado. E ele passou um tempo lá, né? Fazendo um estágio, assim, digamos. E lá tinha 2 jesuítas que tinham vindo da China, eu acho. E que conheciam o budismo. Então é possível que o Hume tenha tido contato com o budismo. Isso é uma pergunta, ninguém sabe ao certo. Mas a visão do Hume é bem parecida com a do budismo. Então isso é uma curiosidade. E o budismo tende a, de certa forma, desconstruir o eu, né?
Eu não saberia explicar melhor isso, mas, enfim. No budismo, parece, né? Pelo que eu escutei o pessoal falar que vem aqui também, e pesquisando assim, de que a única certeza é de que você tem a sua consciência, né? Você não consegue ter a certeza de que, bom, você tem consciência e, enfim, outra coisa é real, mas meio que puxando lá pro Descartes, de certa forma, né? Essa coisa de ter certeza, realmente, a gente, certeza, a gente não tem de muita coisa. Depende do grau de certeza que você está considerando. Então, por exemplo, né, muita gente pergunta, mas será que a gente será que a gente não vive numa Matrix, né? Será que esse mundo real que eu estou vendo aqui fora não é apenas alguém manipulando meu cérebro e fazendo eu ter essa ilusão? E isso é uma possibilidade, claro. A gente não acredita, eu não acredito nisso, mas seria uma possibilidade. Então, tem filosofias que tentam, por exemplo, o próprio Hume, né? Depois dele um físico chamado Ernst Mach, e outros também. Eles dizem que a única certeza que a gente tem são as sensações. Agora, se essa sensação que eu estou tendo aqui na minha frente é causada por um objeto material ou se é causado por alguém manipulando meu cérebro, isso já é filosofia, já é metafísica, né? Mas a certeza que eu tenho é de que tem manchas coloridas, né, coisas que eu percebo. Essa é uma tradição da filosofia. Tem a tradição mais racionalista do Descartes, né? Que também se perguntou o que eu tenho certeza, e ele, né, como todo mundo sabe, concluiu que eu tenho certeza que eu existo. Enquanto eu estou pensando, eu sei que eu existo, né? Acho que é verdade, né? E aí ele tentou, a partir dessa certeza que ele tinha, construir toda uma visão filosófica, né, de mundo. Ele tentou se inspirar na geometria de Euclides, tentou fazer uma axiomatização, deduzir. Então ele deduziu que depois que ele provou que Deus existe, depois que Deus existe, então ele garante, como ele é muito perfeitamente bom, então a gente pode ter certeza que o mundo material existe. E o Descartes foi deduzindo diferentes consequências aí do cogito, né, do ponto de partida que era que eu existo. E aí ele acabou concluindo, né, foi da opinião, em concordância com a Igreja Católica e cristã em geral, de que existe uma alma separada do corpo. Quer dizer, elas estão juntas, mas na morte do corpo, a alma sobrevive, né? Uma questão é, sobrevive com memória do quê, né? Com a memória da nossa vida completa, ou só com uma parte das nossas memórias, ou só com a nossa personalidade, mas sem nenhuma memória. Então, são questões aí que o pessoal vai discutindo. Mas a visão dele é chamada dualista, né? Como vocês sabem, é o dualismo de substância, né? Mas depois de um certo tempo, ele começou né, ele falava inicialmente que eram substâncias totalmente separadas, mas se eu tenho vontade de fazer uma coisa, minha mente tem vontade de fazer uma coisa e ela mexe meu braço. Então, meu braço é material. Então, a mente, essas substâncias parece que têm uma conexão. Então, ele começou a mudar de opinião e dizer que elas têm uma conexão. Ele supôs que se daria num lugar do nosso cérebro. Ele escolheu a glândula pineal como sendo o local onde a mente pode atuar. Então, ela recebe informações do corpo e consegue organizar ali os gases ali, né? Ele chamava de fluidos animais, que eram como se fossem uns gases, uns fluidozinhos que você vai manipulando e o corpo vai obedecendo. Então ele tinha essa visão interacionista, a interação da alma e do corpo. Então esse foi um pontapé inicial muito legal. Quer dizer, a filosofia da mente vem desde a antiguidade, né? Desde Platão? Antes até. Antes da filosofia já tinha. É uma coisa que sempre acompanhou o ser humano, né? No momento que o ser humano começou a ser capaz de abstrair as coisas um pouco, essa pergunta já, né, não. Quando você via alguém morrer, né? Mas assim, professor, uma filosofia postulada e organizada, assim, onde que começou exatamente a filosofia da mente, né? Não, acho que a resposta é a mesma resposta sobre quando você pergunta quando começou a ciência, né? É semelhante a um ser humano, que ele nasce como um bebê. O bebê,
ele tá ali vivendo, tal, mas ele não sabe muita coisa. Aos poucos ele vai crescendo e aprendendo as coisas, né? Chega na adolescência, tem as crises de adolescente e tal. Aí, finalmente, mais tarde, ele fica um pouquinho mais racional e tal. A ciência é mais ou menos a mesma coisa, e a filosofia também. Vamos pegar o caso da ciência, tá? Que tem mais dados concretos. Porque a filosofia, para a gente saber como que os povos antigos filosofavam, a gente tem que ter linguagem, tem que ter texto, né? E a gente perdeu muita coisa, né? Não se tem textos fenícios, já se perderam, por aí vai. No caso da ciência, sabe-se que, por exemplo, a metalurgia, outras técnicas assim, já eram conhecidas já há muito tempo, 10 mil anos atrás, mais até. Então, isso é um começo da ciência. Você saber de onde extrair o ferro, saber como manipular o ferro, construir coisas com ferro, juntar uma substância para ele ficar mais, sei lá, se comportar de uma maneira que você descobriu que ele se comporta, fazer o bronze. Isso é um conhecimento científico, técnico, no momento em que a ciência ainda estava nascendo, né? Aí quando chega na época dos gregos, o Platão e tal, um pouquinho antes dos pré-socráticos, e na China também, na Índia, começa a teorização, né? Uma teorização, uma explicação das coisas não baseada em deuses, mas, né, por que tem terremoto? Ah, porque as ondas em algum lugar batem muito forte e a Terra treme, né? Uhum. É uma explicação, é um começo de uma explicação científica. Não é exatamente ciência ainda, porque você não tem métodos para verificar isso, mas outras questões começam a ser estudadas cientificamente. Como é que se desenvolve o ovo de uma galinha? O pessoal estudava, cada dia abria o ovo, tinha um método, né, então, assim, a gente tem um conhecimento muito bom do mundo, que é o nosso conhecimento pessoal, intuitivo, né? A gente consegue pular um Uhum. abismo, né? A gente consegue avaliar muita coisa legal, escolher se uma fruta é boa ou não. A gente tem um conhecimento muito bom pessoal, né? Mas a gente não chama isso de conhecimento científico. Conhecimento científico a gente chama quando esse conhecimento ele não é óbvio, ele precisa de alguma coisa a mais, algum método, alguma investigação, algum estudo sistemático, né? Aí com esse método, né, por exemplo, eles observavam as estrelas, né, os babilônios, e viam regularidades e ficavam anotando no papel. Isso já é um método, ele está ali fazendo alguma coisa para poder tirar uma conclusão, né? Eles chegaram a ter alguma ideia do ciclo dos eclipses lunares, né? Através das regularidades. Olha só, a cada tantos anos tem um eclipse. Então Genial, né? isso já é considerado científico. Tudo bem, não havia uma teoria, não havia um modelo dos céus, mas, né, então esse é o começo da ciência. É uma criança, né? É a ciência na sua infância. E aí vai indo, vai indo. Então, geralmente, considera-se que a ciência do século XVII é quando a ciência se tornou adulta, né? Um jovem de Que foi na época do Descartes ali. vamos dizer, 17 anos também, coincidir a data. Um jovem que aí já está assim, consegue explicar as coisas, entender tudo, e é quando o método científico se torna mais sofisticado, em parte porque os artesãos que fazem vidro, trabalham com ferro, trabalham com outras coisas que eram usados para fazer instrumentos científicos. Eles já têm uma autonomia, já têm um respeito social, uma admiração, e aí os cientistas começam a fazer coisas que recebem reconhecimento social. As pessoas percebem, pô, mas isso é legal, isso dá pra gente ganhar dinheiro com isso. E aí começa o capitalismo, né? Máquina a vapor foi o grande momento aí que a ciência se torna madura, né? Então acho que a resposta é mais ou menos por aí, né? Você quer achar um começo X, sabe? Tudo bem, a gente geralmente fala que a filosofia começou na Grécia Antiga, mas há evidências de que havia pensadores antes, né? Há relatos aqui e ali, na Fenícia, no Egito, na Babilônia, na Índia também tem tradições muito antigas. Então não dá para dizer que foi numa data X, assim, né? Uhum. Basicamente, então, a mente, falando na linguagem popular, assim, é essa coisa que observa o mundo, entre aspas, né? Sem considerar que as coisas são necessariamente reais, assim. Pode ser também, mas é essa consciência que observa as coisas. Existe diferença entre mente e consciência? É,
tem uma certa ambiguidade aí, as pessoas usam os conceitos de maneira diferente, mas geralmente consciência é mais ligado à nossa percepção. A gente fala em consciência primária, que seria uma consciência que se desenvolveu primeiro na evolução dos animais. E envolveria o quê? Então, envolveria subjetividade, né? Envolveria percepção das coisas com qualidades subjetivas, cores, cheiros, mas uma vivência disso, né? Envolveria memória, então a gente lembra de uma coisa, aquilo está na nossa consciência, lembrei, né? E você envolve as emoções, desempenham um papel aí, né? Sempre desempenharam na nossa vida consciente, mental, e sonhos também. Sonhos é considerado um estado de consciência. Quando você está sonhando, você está, né, tua mente está ali vivenciando alguma coisa, e isso é considerado consciência, né? Então, esses atributos seriam os atributos mais básicos da consciência, e que então é chamado de consciência primária. Então, você olha para um, sei lá, um porquinho da Índia ali, ele tem todas essas coisas acontecendo ali nele, sabe? Ele tem uma subjetividade e tal. Eu posso provar isso? Não, né? A gente pode provar que animais têm consciência, né? Porque para você provar que ele tem consciência, você, de certa forma, teria que entrar dentro dele e falar, eu estou dentro de um porquinho da Índia e realmente estou vivenciando cores, elas são meio diferentes, mas eu estou aqui, meu pensamento é meio rudimentar, mas tudo bem. Consciência primária, a gente não exige que haja um raciocínio muito sofisticado. Então, consciência primária os animais têm. Teriam, é o que se acredita hoje em dia. Uhum. Com clareza, assim. Todos os neurocientistas acreditam nisso. A razão básica tem a ver com a evolução, né? Então, com a evolução dos animais, a gente sabe que o ser humano evoluiu de outros primatas e é natural que as coisas que a gente tem são compartilhadas por eles e né, esses primatas de outros bichos. Então, há uma ideia hoje em dia de que as coisas, né, não há uma ruptura tão grande no ser humano. Mas mesmo assim, a gente considera que o ser humano, em termos de mente, ele adquire um nível mais sofisticado do que o dos outros animais, né? Por exemplo, nossa habilidade linguística é muito boa, habilidade matemática, né? Jogar xadrez, que mais? Questão de moralidade, né? Essas coisas que foram desenvolvendo na nossa sociedade, né? Nosso cérebro se desenvolveu não só para se adaptar ao ambiente, mas do ser humano, boa parte do nosso cérebro ser tão grande é devido à nossa vida social. Foi para a gente representar a nossa comunidade que isso estimulou cérebros maiores, né? Quem tinha um cérebro maior se adaptava melhor ali àquela comunidade, se tornava líder, sei lá, deixava mais filhos, né? Tô chutando, assim, especulando, mas é uma E história cérebros razoável. com mais qualidade também, né? O que você quer dizer com qualidade? No sentido de que, por exemplo, o elefante tem um cérebro gigante, mas ele não tem o mesmo nível de qualidade, entre aspas, que os seres humanos, né? Parece que nos seres humanos, você vai me corrigir se eu estiver errado, mas a densidade ali de neurônios é muito alta, né? Por milímetro cúbico, sei lá. Eu não vou querer usar a palavra qualidade, porque eu reservo a palavra qualidade para coisas como cores, cheiros. Vamos chamar isso de qualidade, tá? Eu não vou usar a palavra qualidade para dizer que um animal é mais inteligente que outro. Vou falar em inteligência, vou falar em... Bem, mas isso a gente está tocando, então... A gente falou da consciência primária, que é a consciência mais básica que se desenvolve na evolução. O bebê, quando nasce, o bebê nasce, ele tem uma consciência primária ali. Tem, né? Ou então, eventualmente, se você desmaia... Não sei, isso também é meio que chutado, mas eu acho que pode se aplicar. Você desmaia, meio que começa a acordar assim. Então, de início, você não está pensando, você não está conseguindo concatenar nada, mas você percebe, né, que está passando o vulto, né, que você lembra de uma coisa, sente uma dor ou alguma coisa. Então, isso seria também consciência primária, né, as formas mais... Mas aí, aos poucos, né, foi desenvolvendo formas mais elevadas de
de vida mental. A gente sabe, claro, que os primatas têm, mas os pássaros também têm uma capacidade de raciocínio bastante elaborada, né? Mesmo sem ter propriamente um córtex, como nós. O córtex é um tecido que tem seis camadas, né, de neurônios, assim. Os pássaros não têm isso, eles têm uma camada de 3, né? Mas esse cérebro de pássaro, pela seleção natural e tudo mais, fez com que alguns pássaros sejam muito inteligentes, né? Comparável a outros primatas, né? Como, por exemplo, um corvo, né? É. E então, esse tipo de habilidade, a gente tende a, especialmente quando chega no ser humano, a gente chama de consciência de ordem superior. Que no caso é depois da primária. É. Às vezes o pessoal fala secundária, né? Também pode ser usado. Então, isso envolve as coisas que eu falei lá. Raciocínio, valores morais, raciocínio matemático, linguístico, né? E coisas que o ser humano tem, né? A capacidade de criar, né? Romances, histórias fictícias, né? Uhum. E aí também a capacidade da gente perceber que nós temos consciência, né? Nós temos consciência de que nós temos consciência. Isso seria, às vezes, chamado de consciência de segunda ordem, uma consciência de que estou consciente. A gente pode até ter terceira ordem, né? Eu estou consciente que eu estou consciente que eu estou consciente, uma coisa assim, tudo isso é possível, né? Então é isso. E essa consciência de ordem superior apenas os seres humanos, pelo menos aqui no planeta Terra, têm. Aí depende também. É uma coisa meio, né? Assim, você pode falar, não, mas o que os pássaros têm é um pouquinho de raciocínio elaborado, né? Pode ser considerado superior em relação à consciência primária mais básica. Então é como na pergunta anterior, é uma transição contínua, assim, não tem uma quebra, né? A gente usa esses termos, né? Porque geralmente faz sentido e tal, mas se você for pressionar e falar, não, mas onde termina a primária e começa a ordem superior, aí fica uma zoninha de ambiguidade, né? Na sua visão, a evolução ali, o evolucionismo é fundamental para tentar entender a mente, assim, Sim, de forma geral. sim, com certeza. Na filosofia você tem um grande filósofo chamado Immanuel Kant, né? E ele construiu ele tinha uma intuição muito boa, ele tinha uma capacidade de se auto-observar muito boa, ele era muito inteligente, cabeçudo, e construiu uma filosofia que até hoje é muito estudada. Mas ele não conhecia a teoria da evolução. Então, isso prejudicou muito a visão dele. Quer dizer, hoje em dia é difícil a gente ser kantiano sem incorporar a teoria da evolução. A gente precisa interpretar ele naturalizando ele dessa maneira, ou seja, considerando que as nossas habilidades mentais, elas são fruto da biologia e da evolução, né? A gente chama isso de naturalizar a filosofia. Quando a gente pega as ideias filosóficas e fala assim, não, mas isso surge de um corpo biológico que evoluiu, que interage, que percebe o mundo de uma certa maneira, né? Então essa naturalização da filosofia é uma coisa que quem trabalha em filosofia da ciência, como eu, né, vê com bons olhos isso, né? Mas muitos filósofos não gostam disso, acham que isso é uma forma de psicologismo, que é uma forma de... Em que sentido? O psicologismo é um termo que é usado, né, pelos filósofos. É um debate que surgiu no começo do século XX. Era uma época em que os psicólogos e os filósofos trabalhavam nos mesmos departamentos, especialmente na Alemanha. E aí começaram a ter uma rixa entre eles. Então, os psicólogos querendo analisar a memória, analisar a mente através da introspecção, através de fazer experimentos. E os filósofos falando, não, um raciocínio lógico, ele é independente dos processos causais no cérebro, né? E os psicólogos, alguns deles falam, não, mas o raciocínio é algo que acontece no cérebro. Então, se a gente estudar o que está acontecendo no cérebro, né? Posteriormente, o pessoal falaria, se estudar os neurônios, as conexões entre eles, a gente vai poder entender
a mente, os raciocínios e tal. Então isso gerou... Então tinha Seria uma espécie de determinismo ali. Também, sim. E então os psicólogos... Começou essa rixa sociológica, né? Porque um departamento ia fazer um concurso, quem que a gente vai contratar? Um filósofo ou um psicólogo, né? Aí começava a brigar e tal. Então, aos poucos, isso foi separando, né? E os psicólogos começaram a fundar departamentos próprios. Mas uma consequência dessa rixa foi essa briga teórica, né? Então, os filósofos aí, alguns filósofos importantes desse momento, o Frege, o Husserl, né? Edmund Husserl, deixaram claro que a filosofia, ela tem seus princípios e ela não recai nesses métodos científicos que não são adequados para entender a natureza da mente, né? Certo. Aí começou uma briga aí. Então a filosofia, ela basicamente, O senhor estava dizendo que, no caso, eu perguntei do evolucionismo lá e tal, né? Aí você falou da espécie de psicologismo e etc. Sim, então o psicologismo é um termo que é usado para acusar uma pessoa de querer entender a mente a partir da biologia, né? Às vezes chamado biologismo, né? E os filósofos passaram a desenvolver toda uma tradição no século XX que se opõe à ciência. Então, os filósofos tendem a ser muito críticos em relação à ciência. E isso é um pouco por conta dessas ocorrências aí teóricas que aconteceu no começo do século XX, em que a filosofia meio que desenvolveu ferramentas próprias para fazer seus estudos e se separou da ciência, considerou que a ciência é apenas uma razão instrumental. Aí tem todos os argumentos que são usados pelos filósofos para argumentar que a ciência, apesar dela ser tão poderosa, dela querer dominar tudo, ela não consegue atingir, né, a essência das coisas, esse tipo de coisa. Então, geralmente, os filósofos tendem a ser mais críticos em relação à ciência. Mas quem faz filosofia da ciência, como eu, fica ali no meio termo entre filosofia e ciência. Então, a gente tende a querer conciliar os dois. Então, mas... Na sua visão, a mente é puramente biologia? num certo sentido, eu diria que sim, mas vamos pensar um pouco. Vamos pensar. Então, vamos começar pelo materialismo, né? Então, a gente estava conversando antes, eu estava contando para você que eu fui formado pelos meus pais, que eram cientistas, numa espécie de visão religiosa, né? Sim. E essa visão que se desenvolveu, depois eu vim a aprender que a gente pode chamar de materialismo. O materialismo é uma visão de mundo que pensa assim, olha, o universo evoluiu, antes não tinha seres vivos, não tinha consciência, não tinha mentes no universo. Aos poucos, foi evoluindo os seres biológicos, foi evoluindo, né? Então, para entender como que surge a vida, ou como que surge a mente a partir da vida, basta a gente entender a física e a química que estava ali colocada antes de surgir a vida e entender a biologia que estava ali antes de surgir a mente, né? Então, no certo sentido, o materialista vê a mente como sendo um produto da biologia, como você perguntou, né? Mas exclusivamente, assim. Sim, acho que sim. O materialista, sim. O materialista é aquele cara que tende a reduzir, depois a gente pode falar sobre essa palavra redução, hein? Reduzir a mente ao corpo, né? E ao ambiente, eventualmente, ao lado material das coisas. Então, por conta disso, o materialista ele tende a considerar que... Quer dizer, o materialista considera que a mente ou a consciência é fruto da matéria, do corpo, da matéria organizada. Então, para o materialista, não pode ter uma mente que não tem um lastro na matéria. Então, ele vai tender a não aceitar a existência de Deus, né? Deus tende a ser um ser espiritual, né, que cria o universo material, né? E na visão na religião materialista, isso não é aceitável, né? Agora, por que eu falo que é uma religião? Porque são crenças, né? Não é que é uma coisa que é provada, né? Ninguém prova o materialismo. Então, é uma discussão sobre o que acontece depois da morte, né? Então, o materialista acha que com a morte, a minha
minha mente, minha consciência, se eu quiser chamar de alma também eu posso, mas isso vai desaparecer, né? E não vai ressuscitar no juízo final, né? Materialista. O materialista tende também assim, quando tem uma coincidência muito grande, a gente tem a tendência a dizer, não, isso não foi por acaso, né? Então, um exemplo assim que a gente pode dar, você, sei lá, perdeu o trem, não pôde ir para o teu trabalho, ficou chateado, foi ali tomar uma padaria, tomar um café, aí lá sem querer você encontra uma pessoa, né? Hum. E ali você começa a se envolver com essa pessoa e no final vocês casam e, né, é o grande amor da sua vida. E aí você para e fala assim, puxa, mas que coincidência, né? Se eu não tivesse perdido o ônibus naquele dia, eu não teria encontrado essa pessoa e eu não estaria. Então, muitas vezes as pessoas nesse momento falam assim, não, mas é que as coisas não são totalmente por acaso, né? Havia ali tem uma força que une, né? Tem uma força que faz a gente. Hum. Então, esse tipo de Que o senhor pensamento, não acredita nisso, imagina. esse pensamento ele vai contra o materialismo, porque ele meio que pressupõe que na natureza existem forças, pode ser espirituais ou forças que tendem a levar você numa certa direção que não teriam lastro na matéria, né? E isso vai contra o materialismo. Então, assim, as visões do Jung, né? O Jung, o psicólogo Jung, fala em sincronicidade, que seria uma espécie de é uma coincidência, mas que para ele não é mero acaso. Tem um propósito, uma teleologia, uma finalidade na natureza. E a sincronicidade é esses momentos em que uma coincidência ela é significativa, ela Quer dizer, meio que tem uma potência ali por trás do universo que faz essas coisas acontecerem, isso, assim. exato. Então, o que eu estou chamando de religião materialista, isso não existe. Então, o que existe? Isso é o acaso, né? Ah, mas a minha tia lá, ela viu o guru levitar, né? Bem, o materialista fala, sei lá, né? Saber o que está acontecendo, mas para mim isso foi um delírio dela, né? Segundo, então, essa ideia, o universo é um acaso, assim. É um acidente. Isso, é claro que tem problemas aí, o pessoal de cosmologia, né, que estuda como que o universo... Não, o que a gente sabe, que parece que é uma coisa objetiva, é que as galáxias estão se afastando. Uhum. Então isso indica que houve um momento no passado em que elas estavam muito próximas. E aí o pessoal usa o nome Big Bang para se referir a esse momento, né? E na verdade é um retrato de universo para a qual as religiões são, assim, o catolicismo tem simpatia, né? Porque então o Big Bang poderia ser o momento em que Deus criou o universo. Então Uhum. é uma coisa, né? Em cosmologia tem uma discussão que é sobre então, isso aqui é um pouquinho de ciência, né? As constantes do nosso universo. Então tem constantes como a carga do elétron, a massa do próton, umas coisas assim. Aí o pessoal começou a fazer uns cálculos na década de 50, imaginando assim, o que aconteceria se a carga do elétron fosse 1% diferente? Aí eles começam a fazer a conta e falam, puxa, mas o átomo de hidrogênio não poderia se manter, toda a matéria se colapsaria ou não poderia se agregar. Então eles concluem que se as constantes fossem um pouquinho diferentes do que elas são, não haveria possibilidade de ter vida no universo. E aí começaram as tentativas de tentar explicar isso. Mas como que é possível que as constantes tenham um ajuste tão fino e tão perfeito, né? Então, primeiro ponto, claro, a gente pode debater se isso realmente é verdade ou não. Mas vamos supor que seja verdade. Então, como explicar isso, né? Então, uma explicação natural é que Deus criou o universo ajustando as constantes para que houvesse vida inteligente, né? Seres humanos e tal. Então, essa é uma primeira explicação. Uma segunda explicação que os físicos, os astrônomos foram levados a dar é que, não, então provavelmente no Big Bang, ou antes do Big Bang, ou sei lá, surgiram muitos universos paralelos. E esses universos, as constantes têm valores diferentes. Então, sei lá, 1 milhão de universos paralelos. Talvez um pequeno 1% deles tem condições de ter vida, né? E agora é claro que se nós estamos aqui, é óbvio que o nosso universo
é um universo que permite vida, né? Uhum. Então, esse é o princípio antrópico. Então, isso é uma espécie de explicação para essa coincidência das constantes do universo. É uma explicação que, nesse caso, envolve a postulação de multiversos, né? Muitos universos paralelos ao nosso. E uma terceira explicação é mais do tipo, não, esse tipo de raciocínio não é correto, você está usando probabilidades para o passado, mas você só pode usar para o futuro. Enfim, então são diferentes atitudes com relação a esse problema, mas eu quis só falar isso para indicar que De fato, o universo é meio que um acaso. não foi isso que eu argumentei, né? Porque se uma das explicações que eu aventei é de que Deus criou o universo para que os ajustes, que as constantes tenham um ajuste fino para que houvesse existência de vida, né? Não, a gente, assim, o materialismo, uma visão teológica, né, que acredita em Deus, geralmente elas dá para você ter uma visão religiosa que é consistente com a ciência, né? Sim. E então, se eu acredito que as coisas aconteceram por acaso, é porque é um palpite que eu tenho, é uma maneira que eu fui criado, eu acho bonito isso, né? Tem um lado estético, assim. Acha bonito? Acho bonito que... Não é assustador? Não, eu não acho, eu acho, sabe, que do acaso surge a vida, eu acho, e vida inteligente surja isso me parece muito bonito, né? Pô, mas se isso é verdade, a vida não tem sentido nenhum, né? Ela tem um sentido, nossa vida tem sentido, né? Porque a gente... O que você cria, né? Exatamente. Mas não intrínseco, né? Eu acho que não, eu acho que para o materialista o universo não tem uma mente, um propósito, um sentido. Ele funciona de uma certa maneira, né? E a gente pode eventualmente dizer, não, a maneira que o universo está andando, né? O caminho que o universo segue é o sentido que existe nele, né? Mas não é nesse sentido que você falou, de que a E vida desde jovem o senhor pensa que de fato Sim, o universo é um acaso, assim, e com certeza. isso te causou algumas crises existenciais? Não, mais ou menos, assim, porque assim, eu tenho medo da morte, né? Mas quando eu raciocínio, racionalmente, eu vejo que a morte não é nada pra gente temer, né? Eu acho que quando houver a revolução que eu mencionei, das ciências da mente, da consciência, a gente vai entender melhor quem sou eu, né? Quem nós somos. E eu acho que a tendência vai ser a gente perder o medo da morte. Mas isso vai ser a nível racional. Porque o pavor que a gente sente é uma coisa emocional. É uma coisa ligada à nossa biologia. E ele existe, então a gente tem medo. E por que ele existe? Então, provavelmente isso existe porque ele, por seleção natural, você ter medo da morte faz com que você sobreviva melhor. Sim. Né? Os nossos antepassados, quando eles começaram, né? Os animais, os macacos, quando começam, aí Você vai evitar mais perigos, né? isso, Desnecessários, etc. tipo isso. Então a gente tem o medo da morte. Eu não vou negar que eu tenho medo da morte, porque eu tenho, assim. Mas, por outro lado, quando eu estou no registro mais racional, eu fico mais tranquilo, assim, não, mas tudo bem, isso é só uma coisa biológica, emocional que eu tenho, mas num nível mais, assim, pensando filosoficamente, não há razão para eu ficar aterrorizado com isso. Eu tenho uma fé, assim, um pouco leve de que as pessoas que falam que não têm medo da morte é porque não pensam de fato nisso, né? Porque se você parar e pensar que de fato algum dia você vai morrer e você não vai mais ter a sua mente, consciência, enfim, sem entrar nessa discussão do que é, mas praticamente você vai embora, né? A menos claro, se você acredita em algo. Então, assim, se o cara acredita que a vida é meio que um acaso, né? Caso o cara for materialista e fala que não tem medo da morte, talvez é pelo fato de que ele não pense muito nisso, né? Porque se você pensar, você vai ficar meio angustiado, de alguma forma. Eu não sei, assim, eu tenho o exemplo do meu pai e da minha mãe, né? Meu pai, ele era mais talvez um positivista do que um materialista, mas ele dizia que não tinha medo da morte, e eu perguntava para ele, ele dizia que não, tal. Mas eu desconfiava um pouco, falava, ele está só raciocinando, né? Ele está só no nível do raciocínio ali, ele está sendo um cara raciocinador, né? Minha mãe, pelo contrário, eu perguntava para ela e ela falava, morro de pavor da morte, né? Então era a emoção ali sendo expressa, ela não reprimia a emoção
por meio de raciocínios, né? Acho que tem pessoas tem esses dois tipos de pessoas e diferentes também. Então tem pessoas que não conseguem não ter medo da morte, por uma razão ou outra. Acho que isso existe. Professor, voltando lá à questão da biologia, né? O senhor disse que, de fato, assim, a biologia consegue... Pô, praticamente nossa mente é meio que determinada pela biologia, de alguma forma, Uhum. né? Onde que tá, então, a liberdade nisso tudo? Tudo é basicamente... Quer dizer, minhas ações, suas ações são baseadas no evolucionismo, como a gente acabou de citar, por exemplo, o medo da morte. Então, os nossos antepassados ali na seleção natural, eles pensavam antes... Os indivíduos ali que pensavam mais em relação a isso, perpetuaram mais a espécie, né, e os genes, por isso que, bom, a gente provavelmente tem isso. E a gente pode traçar isso para várias questões, né? Então, por exemplo, quem consome mais calorias, de acordo com a seleção natural, sobrevive mais, porque armazena gordura, enfim. Uhum. Tudo pode ser determinado pela biologia, então onde que está o nosso livre-arbítrio, né, a liberdade? Então, eu acho assim que essa ideia de livre-arbítrio, ela funciona muito bem para um dualismo do tipo Descartes. Então, se você considera que a mente ou a alma, ela é independente da matéria e ela pode influenciar a matéria, aí você pode muito bem dizer que hoje de manhã eu resolvi, será que eu vou fazer a barba, não vou fazer a barba? Olhei no espelho e fui livre e falei, não vou fazer a barba. Então eu posso dizer que isso foi a minha mente tomou essa decisão livremente, não foi constrangida por nada. Poderia tanto ter feito uma coisa ou outra, mas ela escolheu, ou por alguma razão, ou sem razão nenhuma, uma certa decisão e eu me considero livre, então, nesse sentido. Livre em relação às restrições do mundo físico e químico. Então, beleza. Agora, se você acha que se você é um materialista e acha que a mente é um produto do corpo, aí fica mais difícil você conceber que uma decisão pode ser tomada sem que ela esteja, na verdade, seguindo os acontecimentos físicos que acontecem no teu cérebro, né? Então, o livre-arbítrio é um problema para quem é materialista. Para quem não é materialista, tudo bem, né? Então, no teu exemplo, claro, você pode aceitar que a seleção natural constrange a gente de uma maneira muito forte, que a educação nos constrange, que tem milhões de coisas que faz a gente, que determinam até certo ponto o que a gente faz. Você pode considerar que mesmo assim, dentro dos graus de liberdade restante que tem ali, você é livre. É uma posição perfeitamente defensável, né? Como justificar isso? Bem, se você justifica dizendo, não, minha mente é independente do corpo, perfeito, está super coerente e tal. Agora, se você é um materialista, por alguma razão você foi, vamos dizer, convencido de que tudo que acontece na nossa mente passa pelo cérebro, né? Quando que isso começou a se tornar mais forte? Quando que os filósofos, né, que a gente falou, né, os filósofos vamos dizer, o último bastião de resistência contra os avanços da ciência, né? Se você não gosta da ciência, então vai lá estudar filosofia, porque lá é onde, né, os soldados estão ali nas trincheiras articulando as defesas para não deixar a ciência passar com seu tanque sobre tudo e claro que a gente sabe que a ciência aliada à tecnologia e ao poder acaba realmente levando à destruição da Terra, né? Como a gente está vendo aí com a crise ambiental, né? E, enfim. Materialista em relação ao livre-arbítrio. Então agora eu me perdi um pouco nessa minha analogia aí que eu comecei a fazer, mas assim, por que os filósofos, que é esse último bastião, nos anos 60 começaram a aceitar o materialismo? Então, em parte, tem razões culturais, né? Sei lá, movimentos de contestação culturais, movimento hippie, questões políticas, né? Tem essa dimensão. Mas tinha também algumas coisas que aconteceram na ciência, né? Uma delas é representada pelo cirurgião Penfield, né? Wilder Penfield.
Aquele do homúnculo de Penfield. Esse mesmo. É, ele, ele conseguiu dinheiro para fazer uma instituição lá em Montreal, no Canadá, e ele começou a se especializar em fazer cirurgias em pessoas com epilepsia muito forte, que requeriam, então, uma cirurgia para evitar aqueles tecidos onde havia esses disparos elétricos aí que levam à epilepsia. Mas era importante, na hora de fazer essa cirurgia, meio que explorar o cérebro o córtex, né, o cérebro do paciente, para não cortar uma parte que seja muito importante, como linguagem, por exemplo. Porque nessas cirurgias, assim, você tira um pedaço, você não precisa tirar tudo, você tira o que é, né, tem um meio termo ali, então é importante você ficar, então, cutucando o córtex da pessoa para você perceber, aqui é uma área de linguagem, aqui é uma área motora, aqui é uma área... Porque essas áreas, elas mudam de pessoa para pessoa, né? Não é uma coisa... Nossa. É Muda um mesmo? pouco. Não é? Não, muda um pouco, não é que... Basicamente, as áreas são as mesmas, mas as regiões podem mudar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Cirurgicamente falando, né? Então é importante... Então eles, né, percebeu-se que você pode tirar o crânio, fazer uma anestesia local, cortar o crânio, deixar um buraquinho ali, e a pessoa não sente dor, ela pode estar acordada, sem sentir dor, né? Se você cutuca o cérebro, ela não sente dor nenhuma. E então ele começou a cutucar o cérebro dessas pessoas e começou a perceber coisas interessantes no lobo temporal aqui do lado. Ele cutucava e a pessoa começava a ter memórias muito claras, bem definidas, uma voz de homem na beira do rio. Sempre tinha uma emoção também associada, aquelas memórias. E às vezes ele voltava para o mesmo ponto, cutucava e a pessoa tinha a mesma lembrança. E parece que o cérebro, ele não tem, né? Por exemplo, se a gente tocar aqui, a gente tem meio que uma sensibilidade, né, ao toque. O cérebro parece que não, né? Então ele conseguia tocar assim que a pessoa sentisse dor, né? Isso, exato. Na verdade, por exemplo, na área motora de sensação corporal, se a gente joga, se ele cutuca com com um bisturi elétrico, né, com uma correntezinha elétrica ali alternada. No caso, a pessoa, se for na região da mão, ela vai sentir alguma coisa, né, mas vai ser uma coisa meio difusa, assim, ela vai sentir uma coisa, mas vai falar, parece que minha mão tá meio que formigando, não sei o que é isso. Então não é que a pessoa não sente nada, ela sente, mas ela não sente dor. Isso parece que, até onde eu saiba, não tem nenhum lugar que se aperte que ela sente dor. Talvez tenha, mas enfim. Mas então, assim, tem um porém aqui nessa história toda, só um detalhe. Assim, se você for um cirurgião e você quiser cutucar o cérebro dos teus pacientes, geralmente isso não vai funcionar. Isso funciona melhor com pacientes que têm epilepsia. Então, alguma coisa na epilepsia faz com que esse tipo de fenômeno ocorra de maneira muito mais clara. De você cutucar um pontinho e ela despertar A uma gente não memória. sabe o porquê disso. Simplesmente é. Eu não sei. Não sei se algum neurocientista já sabe o porquê, mas eu acho que não se sabe ainda muito bem, não. Bem, mas então, e daí, né? O que isso tem a ver com a história que a gente está falando? Porque com esses tipos de experimentos, ficou claro que muito da nossa vida mental pode ser manipulado cutucando o cérebro, né? Então, são esse tipo de experimentos que levaram, mesmo os filósofos, que é o último bastião, né, de resistência contra a ciência, a religião também é um bastião, né, mas eu digo, no mundo acadêmico é a filosofia, que, tirando a teologia, que... Mas então, esses experimentos levaram os filósofos a falar, bem, eu acho que o materialismo, algum tipo de materialismo é verdadeiro, né? Então, a partir dos anos 70, esses filósofos que meio que aceitaram, tá bom, materialismo, algum tipo de materialismo, ou seja, que a mente surge do cérebro, parece razoável, né? Mas agora nós filósofos vamos, né, como nós somos a resistência contra essa atitude reducionista dos cientistas de querer explicar tudo de maneira científica, não sei o quê. Então, começou-se a elaboração de uma visão materialista que não fosse reducionista. Então, aí surge esse debate do emergentismo, do reducionismo. Então, o que é o emergentismo? Então, o que é um emergentista? É alguém que é materialista, ou seja, ele acha que na morte do corpo a mente vai desaparecer, por exemplo,
Mas ele acha que a vida mental, ela não se reduz à vida, às coisas que acontecem no cérebro em termos físicos e químicos. Que a mente, ela emerge, então ela adquire uma certa autonomia. Então talvez você possa dizer que quando você toma uma decisão, quem está tomando a decisão não é os neurônios e o cérebro, é a mente. É a mente que é a causa da sua decisão de sair daqui e ir numa sorveteria, né? Não foi o cérebro que decidiu ir numa sorveteria, porque eu lembrei de sorvete, lembrei que eu Uhum. sempre falo disso, e agora eu tomei a decisão, não tenho nada para fazer hoje à tarde, eu vou numa sorveteria. E então quem tomou a decisão de eu ir para, né? Isso foi uma tomada de decisão. Eu fui livre, né? Então essa linha de raciocínio vai dizer, sim, você tem liberdade, existe livre-arbítrio, porque a mente tem poderes causais próprios que, agora, tem uma tensão aí, né? Porque para essas pessoas emergentistas, a mente, ela é produzida pela matéria. Tem um certo, eu não vou explicar exatamente, eu não vou entrar nos detalhes, mas ela, né? O pessoal fala em supervém, né? Ela é produzida pela matéria, mas ela tem um certo grau de autonomia. Então, é um equilíbrio meio tenso, assim. Mas quem define qual é esse grau de autonomia? Bem, cada filósofo, cada cientista vai ter sua opinião sobre isso. Tem muita discussão sobre isso. E geralmente qual é o consenso? Não tem consenso. Por exemplo, o Sperry foi um grande neurocientista que tinha um lado filosófico muito forte e nos anos 60 começou a defender esse conceito de emergência na neurociência. Então ele dizia, não, eu sou materialista, mas eu acredito que a consciência é autônoma. Ela é um grau de organização da matéria que consegue tomar decisões por conta própria. Enfim, então uma parte das pessoas concorda com ele, uma parte discorda. Tem uma parte que acha que o livre-arbítrio, né, é uma espécie de ilusão, assim. Quando eu levanto o braço agora e falo, eu fui livre, né? Eles argumentam, não, você levantou o braço porque aconteceram raciocínios aí no teu cérebro e mandou uma corrente elétrica ali para a área motora e não sei outras coisas e Meio que um finalmente cálculo de recompensa, né? algo assim, por exemplo. Mas quando você levanta, aí você pensa e fala, peraí, eu levantei o braço e não teve nada que estava me constrangendo. Então eu sou livre. Sou livre. É um exemplo de liberdade. Então isso, eu tenho uma sensação. Então ninguém nega, quer dizer, talvez a gente possa negar, mas vamos supor que não. Ninguém nega que eu tenho essa sensação, não é uma sensação no sentido de sentidos, né? De percepção. É uma Mas a sensação, ilusão do livre-arbítrio. eu tenho uma sensação de que fui eu que levantei o braço. Isso todo mundo concorda. Que eu tenho essa sensação. Eu acho que fui eu, né? Uhum. Agora, será que isso implica que o meu cérebro, o meu inconsciente, já não tinha tomado essa decisão antes? Então, aqueles que defendem o livre-arbítrio vão falar, não, eu tenho certeza de que fui eu, não é a matéria física, não é a matéria química, a organização do cérebro. É a minha mente mesmo, independente da matéria, que resolveu fazer isso. Então, aí as pessoas que negam isso vão falar, isso é uma ilusão. Então, mas A ilusão do livre-arbítrio. já não existem experimentos que comprovam que, de fato, sei lá, se eu pegar aqui e soltar essa caneta, meu cérebro já calculou isso alguns milissegundos atrás? Sim, tem. E claro que os materialistas, Emergentício. não, os reducionistas aceitam isso super bem. Uhum. Isso favorece a visão reducionista. Mas tem muitos neurocientistas, como o próprio Benjamin Libet, que descobriu essas coisas, quanto filósofos que negam, que argumentam, não, tem um errinho aqui, o experimento não é assim, é uma condição muito artificial, se você tiver, né, na tua casa, no ambiente social é diferente. Então é uma discussão, tem muita discussão sobre isso. Então não é uma coisa... Assim, o experimento do Libet foram reproduzidos, também tem críticas aqui e ali, mas basicamente foram reproduzidos por outros cientistas, então eles são aceitos como algo objetivo, que realmente você pode, em certos experimentos, medir um potencial de ação que temporalmente é anterior ao momento em que eu julgo que eu fiquei consciente, né? Mas aí você tem muitos pontos que você pode criticar. Não, mas
essa medida do tempo que você ficou consciente pode ser criticado, pode ser que você tenha um poder de vetar, que seria, na verdade, o livre-arbítrio é o poder de vetar uma ação. Aí tem 1000 discussões e aí a área de filosofia da mente com relação ao livre-arbítrio, né? Tem muita gente que discute coisa aí, né? Por que na sua visão, o emergentismo não faz... Quer dizer, você, entre as vertentes, o senhor acha que o materialismo explica mais o que a mente, né? Por que não o emergentismo? Não, o emergentismo é uma forma de materialismo. Mas não é reducionista, né? Exato, exato. Deixa eu ilustrar o emergentismo contrastando ele com uma outra posição, que também é muito interessante. Então, se a gente quisesse colocar no contexto materialista, tudo bem. Se você achar, não, eu sou mais dualista, tal, também você pode entrar nessa discussão, tá? Mas eu vou adotar mais um ponto de vista materialista que eu estou mais acostumado. Então, a discussão é a seguinte. Imagine um momento em o que quer que seja que você chame mente. Acho que sou eu que jogo, né? Não, ainda não. Não. O que quer que seja o que você chama de mente, vamos imaginar aquele primeiro momento em que surgiu a mente. Tá? Naquele primeiro bichinho lá do passado, sei lá, não sei se é o porquinho da Índia, provavelmente não. O pessoal acha o quê? O pessoal acha que os peixes já têm consciência primária. Tá? Essa é uma opinião, não é uma certeza, que muitos neurocientistas publicamente se colocaram nesse sentido. Ou seja, o peixe, ele sente dor, por exemplo, quando ele é fisgado. Porque assim, o peixe podia ser um robozinho, né? Então vamos imaginar, aqui tem um robozinho de peixe. Aqui tem um peixe e aqui tem um ser humano. Então eu vou fazer um experimento. Eu vou colocar um anzol na boca do ser humano, na boca do peixe e na boca do robozinho. Bem, os três vão se debater, né? O peixe está se debatendo. O ser humano está se debatendo, está sentindo dor, claro. E o robozinho está se debatendo também. Será que o peixe sente dor? Ou ele é só que nem o robozinho que não sente dor, mas se debate? Então essa é uma dúvida. Aí os neurocientistas começaram a fazer o seguinte. Vamos examinar o cérebro do peixe e comparar com o cérebro do ser humano. Então, eles chamam isso de triangulação. Então, isso é toda uma coisa que demorou para ser construído, mas o pessoal sabe mais ou menos as áreas homólogas que na evolução. Então eles falam assim, o ser humano, sei lá, tem a amígdala aqui. Essa amígdala evoluiu de não sei o quê, e o peixe tem algo semelhante à amígdala. E o peixe tem algo semelhante ao, sei lá, parte visual nossa, o peixe também tem ali uma parte, um gânglio visual ali. Beleza. E aí eles põem esses bichos, o ser humano e o peixe, sei lá, numa máquina de ressonância, uma coisa assim, e eles perceberam que as regiões que se ativam quando você sente dor ou sente medo, no ser humano e nos peixes, são áreas homólogas. Quer dizer, quando o peixe sente dor, os correspondentes órgãos, os correspondentes gânglios ali no cérebro do peixe, também é ativado de maneira análoga com o ser humano. Uhum. Então, é isso que levou esses neurocientistas a dizer, temos o comportamento parecido, temos a ativação cerebral parecida, né? Por isso que chama de triangulação. Portanto, isso é um raciocínio analógico, né? Nós inferimos, podemos estar errados, mas inferimos que que o ser humano é consciente, que o peixe também é consciente. Então, a partir do fato, claro que tem outro elemento aqui que é a continuidade, né? A cadeia dos seres vivos, elas têm uma continuidade, né? Então, são essas hipóteses que fazem esses cientistas concluir que o peixe tem uma vivência subjetiva de dor, que é diferente de um robô. Agora, qual é a situação do robô? Por que eu não posso concluir a mesma coisa que o robô? Bem, porque se eu for lá abrir o robô, eu vou ver que aquilo é um programa, né? Que tem um computador ali fora que está mandando sinais. Mas e se eu quisesse enganar todo mundo e eu fizesse um robô tão parecido com o peixe, que tem até um gângliozinho, que é uma amígdalazinha artificial. A ativação vai ser exata, né? Eu não posso dizer que esse robô é consciente? Bem, aí as opiniões se dividem. Muitos
que gostam mais de computação, engenheiros, tende a dizer, aí sim, né? Ele vai se comportar que nem um peixe consciente, ele vai ativar as mesmas áreas que um peixe tem, a gente já concordou que o peixe é consciente, a gente não vai poder distinguir um peixe desse robô, então, para fins práticos, ele é consciente, ou então ele é consciente. Então, esse pessoal é chamado funcionalista. Os Sim. funcionalistas, eles acreditam que a definição de consciência, Não é do que ela é feita, mas o que ela faz, assim. isso. Então, a organização do peixe, nesse caso, ela é muito semelhante à organização do robô. Apesar do robô ter materiais diferentes. Mas o funcionalista acha que a consciência é um fruto da organização causal do sistema. Como a organização causal é a mesma, ele vai concluir que esse peixe, então, é consciente. Nossa, isso faz muito sentido, na minha visão. Agora, a visão oposta vai dizer, não, mas espera aí. Vamos analisar isso aqui, ó. O peixe, a gente considera que ele é consciente porque houve um processo de evolução, não tem ninguém querendo enganar a gente, né? Então é natural que, se a gente está chamando o ser humano de consciência, é natural que o peixe também tenha um pouquinho dessa dose de consciência. Mas o robô, ele foi feito por seres humanos para enganar a gente. Eles querem fazer algo igualzinho ao peixe para a gente ser obrigado a dizer que ele é consciente. Mas, então, a posição antagônica ao funcionalismo vai dizer, não, nós não sabemos como é que a consciência surge, mas eu sou de opinião que para ter consciência precisa ter material biológico, por exemplo. A gente não sabe qual é o material biológico essencial para isso, mas, né, eu acredito, não eu pessoalmente, é a posição que está se opondo ao funcionalismo. Eu acredito que esse robô não é consciente, porque ele é apenas um sisteminha de troca de sinais elétricos para lá e para cá, cuja finalidade é fazer ele se comportar como um peixe, mas ele não tem a materialidade do peixe, né? Ele não tem aquela vida interna que o peixe tem. Caramba, Oswaldo, que discussão, hein, cara? Então essa é uma discussão bem atual, ela não tem solução ainda. Talvez com a revolução da neurociência, da consciência, talvez alguma dessas posições se fortaleça e outras se enfraqueçam. Mas de certa forma não é só uma nomenclatura, quer dizer, a mente ali, para esse quesito, quer dizer, os funcionalistas, eles acreditam que o que importa ali, né, na mente não é do que ela é feita, mas do que ela faz, e os outros ali, eles vão dizer que importa do que ela é feita. Isso. Não é uma discussão... Difícil de decidir, né? É uma discussão filosófica. Então, é uma discussão filosófica. Você acha que com o avanço da ciência vai dar para responder essa questão? Eu não sei, talvez sim. Assim, é certo que com o avanço da ciência, com a revolução, algumas posições filosóficas vão ser abandonadas. Outras vão se fortalecer. A gente viu isso acontecer, por exemplo, quando surgiu a teoria da relatividade e a física quântica. Tinha ali umas posições de filosofia da ciência, tinha o kantismo, tinha o materialismo, tinha o positivismo, e algumas delas sobreviveram bem. O positivismo, no caso, sobreviveu muito bem a essa revolução, outras concepções nem tanto, né? O vitalismo na biologia do século XIX, XX, acabou, mas aí com a evolução da biologia molecular, acabou também sendo, assim, perdendo força, né? Então, as ideias filosóficas, elas ganham força ou perdem força com o avanço da ciência. Mas como são ideias filosóficas, geralmente é difícil você refutar completamente, falar, não, isso foi refutado, essa concepção filosófica tem que ser jogada no lixo. Sempre dá para você mexer os pauzinhos e falar, não, mas talvez isso, talvez aquilo, né? Então, por isso que a filosofia, por um lado, ela é frustrante, né? Porque eu falo para meus alunos, eu vou dar uma prova de filosofia da física para vocês, mas vocês já sabem que qualquer resposta que vocês derem pode ser dada, né? O universo é determinista ou não? Você pode E aí, responder como que sim você ou dá não. nota baixa pra eles, cara? Então, mas é claro que eu quero que eles argumentem, né? Eu tô brincando. Se eles falar sim, porque briri, baroró, beleza. Agora, se eles só colocar sim ou não, aí... Mas, em termos da resposta, sim ou não, ambas são plausíveis, ambas são boas respostas para as questões filosóficas. Se algum dia uma questão filosófica tem uma decisão, descobrimos que as coisas, né? O vácuo, por exemplo.
Existe o vazio, a ausência de matéria total ou não existe? É uma discussão antiga também. Mas com a física moderna, concluiu-se que o vácuo quântico ele é cheio de energia. Então, no certo sentido, não existe o vazio absoluto. Então, essa é uma discussão que a ciência meio que acabou favorecendo uma visão e não a outra, né? Então, hoje em dia, a gente tem a ideia de que o espaço e o tempo ele é preenchido de uma coisa material, que seria flutuações de energia, né? Ou seja, tem alguma coisa ali. Se eu pegar um vidrinho, pego esse vidrinho aqui, esvazio, vou até os confins da nossa galáxia, onde não tem nenhuma matéria, abro ali, deixo todo o ar sair e fecho. Aí eu vou ter umas 1000 moléculas aqui apenas. 1000 moléculas, muito pouco. Vamos dizer que eu consiga tirar essas 1000 moléculas, vai. Aí eu fico todo feliz. Consegui o vazio. Vou voltar para a Terra agora e mostrar para eles que existe o vazio. Aí você volta para a Terra. Mas aí, o que não vai ter molécula aqui, mas vai ter flutuações do vácuo. Vai ter uma energia mínima. Ainda assim vai ter. Ainda assim vai ter. Você vai poder criar partículas, né? Através da flutuação desse vácuo, você pode criar pares de partículas. Elétrons, pósitons, né? Logicamente eu acho que faz sentido, né? A afirmação de que o nada não existe, porque como que algo vai... É claro que essa é uma discussão milenária, assim, mas como que algo vai vir a ser do próprio nada, né? Certo, isso é Parmênides, né? Começa isso. Sim, sim. Os princípios de conservação, né, da física. E o senhor concorda? Não, então eu acho que nessa questão do vazio, eu acho que é uma questão que a ciência acabou favorecendo uma visão filosófica. Então, assim, os atomistas antigos, eles diziam que existe espaço vazio, sem matéria, e os átomos, que correm para lá e para cá. E o atomismo ele é muito respeitado, assim, por várias razões. Mas esse ponto deles, de dizer que pode existir o vazio completo, a gente considera hoje em dia que está errado, né? O Aristóteles, o Descartes, eles achavam que o vácuo era impossível, né? Mas aí quando o pessoal começou a evacuar, no século XVII, começou a bomba de vácuo, aí a discussão voltou, falou, olha só, bomba de vácuo, a gente consegue fazer o vácuo. Se a gente fizer uma bomba de vácuo perfeita, a gente consegue criar um espaço sem matéria nenhuma. Então, beleza. Mas aí vem teoria da relatividade, aí E igual a mc², então energia e matéria estão relacionadas, aí complica tudo, né? Então muita coisa aconteceu. Isso que a gente está fazendo é filosofia da física, né? Você pegar as coisas que os físicos estão trabalhando, fica fazendo 1000 contas, 1000 experimentos, isso é física. Agora, você ficar raciocinando, o que esse pessoal está descobrindo, o que a gente pode dizer, isso já é filosofia da física. Para bater o martelo na questão do peixe, professor, eu queria saber o seu ponto de vista. O peixe que é o robozinho, que é imitado completamente igual ao outro peixe, Não, fato, ele tem mente ou não? Não, eu acho, na minha opinião, não. O robozinho não tem mente. Só se a gente definir mente como capacidade de ação, alguma coisa assim, mas no sentido de ter consciência, subjetividade, uma vida interior. Então, qual é a definição de consciência? Então, essa é uma coisa que a gente ainda não falou, né? Muitos cientistas assim falam, não, você tem que definir o que é consciência, eu quero uma definição aqui por meio de palavras, né? Mas, aparentemente, a melhor atitude é dizer, não dá para a gente colocar em palavras o que é consciência. Você pode falar, consciência é você ter subjetividade, mas pega uma criança qualquer, ela vai te perguntar, o que é subjetividade? Aí você vai responder, ela vai perguntar, mas o que é isso que você falou? E você vai entrar num círculo, você não vai conseguir. É um método socrático, né? Acho que sim, né? Feito por uma criança. Então, acho que a melhor maneira de caracterizar a consciência é dizer, consciência é isso que você está sentindo agora. Mas eu estou sentindo um gole d'água. Então, isso faz parte da tua vivência consciente. Eu estou fazendo outra coisa. Isso também faz parte. E quando que você não está consciente? Quando você está desmaiadão, em sono sem sonho, em anestesia. São situações que você não tem consciência. Após a morte. Bem, aí já é uma questão... mas aí divide opiniões, né? Mas não divide opiniões se você tem consciência quando você está em coma? Acho que é um bom ponto esse. Acho que não. Acho que as pessoas concordam que quando você está em coma, você não tem consciência. Mas quem é religioso vai dizer o quê sobre a morte, né?
Eu sei que alguns vão dizer que há um espírito, por exemplo, vai dizer que o espírito continua consciente, ele só sai do corpo, né? E vai, sei lá, posteriormente habitar outro corpo. Então ele tende a achar que a morte, a consciência permanece, né? Tem os mortalistas, né, que são aquelas visões religiosas que acham, cristãs, né, que acham que na morte a gente morre, a alma desaparece, mas que ela ressuscita depois, né? Então essas visões consideram que a morte abole a consciência, né? Mas aí a gente já está numa discussão, né, que é um nível mais, Ah, mas é interessante. assim, mais abstrato. A gente não chama mais de filosofia da mente. Agora a gente fala em filosofia da religião, uma coisa assim, né? Hum. Que é uma dimensão mais distante da nossa vida cotidiana, né? Você acredita, puxando esse gancho aí, acredita como pessoalmente falando, imagino que não, né? No conceito de alma? Não, nesse sentido de algo que sobrevive à morte, não. Eu posso usar a palavra para designar minha consciência, mas né, os cristãos usam em outro sentido, né, a alma. Então, assim, acho que tem discussões no século XVIII, assim, sobre essas questões de se você pode ter, tua alma pode continuar existindo, mas você pode estar inconsciente, né? Essa é uma posição que muitos defendem. Então, a alma não seria necessariamente você estar consciente, mas seria um aspecto espiritual que talvez esteja ligado à consciência, mas que seria algo diferente. Mas aí eu também não sei, não conheço muito bem isso. Uhum. Se o senhor pudesse responder alguma pergunta em relação à filosofia da mente, vai perguntar essa pergunta para um oráculo, assim, e ele vai te responder com certeza o que, sei lá, a sua pergunta. O que você perguntaria exatamente, assim? Ele vai te dar a verdade, assim, absoluta. Não, eu perguntaria onde que essas... Claro, podia fazer perguntas com outros interesses, mas na discussão que a gente está tendo aqui agora, acho que eu perguntaria, essa cena visual que eu estou vendo agora, ela acontece imediatamente aonde no meu cérebro? É uma coisa espalhada, como muitos defendem, ou ela está bem localizada lá, por exemplo, no tálamo? Então eu perguntaria isso. Porque, assim, você poderia perguntar qualquer coisa, porque é exatamente essa pergunta. Bem, eu acho que a revolução na neurociência da consciência, quando a gente estuda outras revoluções, como a revolução da geologia, né, as placas tectônicas, a gente percebe que antes da revolução dos anos 60, as ideias já estavam lá. Alguém já tinha falado em placas tectônicas, alguém já tinha falado em... Mas tinha outras hipóteses. Terra se expandindo, outras hipóteses. E ninguém sabia qual era a melhor hipótese. Então, acho que a gente está num estágio desse, sabe? Alguma dessas ideias que estão aí no ar são mais próximas da verdade, só que a gente não sabe qual delas é mais próxima da verdade. No caso das geociências, da revolução das geociências, o que aconteceu? Aconteceu um dado empírico, um fato empírico. O pessoal começou a estudar o fundo do mar, perto das cordilheiras ali que tem no fundo do mar, e começaram a perceber que o magnetismo do solo do mar, ele tinha o magnetismo, né? Porque assim, as partículas magnéticas que tinha na lava, que depois descobriu-se que aquilo era uma coisa que surgia com a lava, ele respondia ao magnetismo da Terra. E o magnetismo da Terra, ele oscila com cada 100 mil anos, o polo magnético muda, né? O polo norte vira polo sul. E eles perceberam que o chão do oceano tinha esse padrão de inversão, que eles chamam de padrão zebrado. Então, com isso, eles sacaram que tinha um processo ali de que o solo do fundo do mar estava saindo e estava carregando os continentes para se separarem. Então, quando descobriram, esse é o elemento que falta agora, eu acho. Falta um elemento, e eu acho que poderia ser uma conclusão a respeito de onde está localizado essa minha vivência visual. Se eles descobrirem, por exemplo, que está no tálamo, alguém tem uma evidência mais forte, fala, olha, as evidências são fortes, olha só, eu coloco ali, eu faço
eu destruo a parte do tecido aqui do tálamo e a pessoa, sei lá, deixa de perceber alguma coisa. É complicado isso, porque você pode fazer esse tipo de coisa também no córtex e tal. Enfim. Mas se houver alguma evidência de que está no tálamo, ou está em outro lugar, ou que está distribuído no cérebro todo, aí, mas uma evidência empírica, não só a opinião de alguém. Uma coisa concreta, olha só, experimental, está aqui, ó, ninguém pode negar. Aí todo mundo vai começar a investigar isso. Porque todo mundo vai querer ser o pioneiro da descoberta do segredo da consciência. E aí a revolução vai ser muito rápida. Quer dizer, quando atingir esse estágio, aí rapidamente tudo que a ciência tiver que descobrir, eles vão descobrir, né? Eu acho que isso que vai acontecer. Eu acho que vai ser uma revolução. Uma vez que começar a revolução, em 5 anos ela vai... Daqui quanto tempo, assim, você acha que vai começar isso daí? Não, eu sempre falo 20 anos, né? Desde que eu tenho 20 anos, eu falo, daqui a 20 anos vai acontecer. E o pessoal que não é materialista ri dos materialistas e fala, tá vendo? Os materialistas estão até hoje falando que daqui a 20 anos quer dizer, que no futuro vai acontecer e nunca acontece. Enfim, então é um ponto aí que pode ser criticado, mas é o que eu acho. Eu acho que daqui a uns 20 anos... Tem um filme lá que... Eu não assisti exatamente esse filme, mas tem uma discussão também, né? Ética que entra em relação a isso, que é... Vamos supor que daqui tanto tempo a humanidade consegue prever o comportamento das pessoas, assim, colocando um capacete na sua cabeça. Então, o cientista vai lá, coloca o capacete na sua cabeça e ele vai saber se você vai cometer um crime ou não, assim, sabe? Seria ético você prender a pessoa antes dela cometer o crime? Quer dizer, o cientista colocou o capacete na sua cabeça e ele viu que no dia 1 de janeiro de 2027 você vai matar uma pessoa. Se chegasse uma pessoa, quer dizer, seria ético mandar uma pessoa te prender antes de você matar essa, na sua visão? Eu acho que é uma boa questão, mas eu acho que tem que explorar melhor o exemplo, né? Porque o próprio cientista, se ele já sabia, então ele também é responsável, né? Então ele teria a obrigação moral de evitar que isso acontecesse. Digamos que o governo saiba disso. Seria ético te prender antes de... ter uma lei que permitisse te prender antes de você cometer seu crime? Para evitar. Acho que sim. Acho que basicamente sim. Porque você vai estar evitando um crime, né? E por certo, essa pessoa não iria, nesse caso, ter que fazer uma pena completa, né? Ela teria uma pena mais branda, algum tratamento, alguma situação para evitar que ela cometesse o crime novamente, que ela quisesse cometer o crime novamente. Mas ela não poderia argumentar de que ela não cometeu nada, por isso ela não pode ser presa? Não, poderia. Concordo que tem uma questão ética aí, mas eu estaria do lado dos que acharia ético. Assim. Eu também acho, cara. Muita gente acha meio bizarro, né? Mas imagina o poder que a gente poderia ter se a gente conseguisse traçar, né? Todas as variáveis que o nosso cérebro tem. Mas, de certa forma, é impossível, né? Eu acho que Ou exigiria um nível computacional muito alto. E você, ao fazer isso, você vai estar influenciando o próprio cérebro que você está examinando, né? Você não consegue só extrair os dados do cérebro sem, ao mesmo tempo, modificar ele, né? Porque você está ali interagindo. Tem um princípio de ação e reação. Sei lá. Se o cérebro joga informação aqui para energia, que carrega informação para você saber o que está acontecendo, de certa forma, você também está alterando a energia do sistema e poderia acontecer isso. Talvez isso possa ser neutralizado, mas a princípio isso também é possível, né? Quais links assim a gente pode fazer entre... Bom, você também é graduado em física, né? Quais links a gente pode fazer entre a filosofia da mente e a física, assim? Existe alguma ligação? Não, eu acho que existe. Na verdade, eu tento falar para os jovens físicos de que o problema da consciência é interessante para os físicos. Então, em resumo, a situação é a seguinte. É um pouquinho complexo, mas eu vou tentar simplificar e não ficar falando muito tempo. Fica à vontade. Geralmente a gente considera o que é físico aquilo que pode ser tratado através de equações, de maneira teórica, ou que a gente possa fazer um experimento e extrair números. Então, toda a nossa física ela é muito quantitativa. Então, se a gente considerar que a física trata dessas coisas que são mensuráveis,
Então, talvez a gente possa argumentar que a consciência subjetiva não faz parte da física, porque a gente não consegue medir objetivamente a subjetividade. A gente não consegue atribuir um número a uma sensação subjetiva. A gente não consegue atribuir um número, por exemplo, você vê azul, vermelho, são qualidades distintas e você não consegue atribuir números para isso. Você pode atribuir números de maneira arbitrária, mas você não vai estar explicando ou esclarecendo por que o azul é diferente do vermelho. Sim. Né? Se vier um marciano para a Terra, tal, não adianta você dar números para ele para explicar qual é a diferença do vermelho e do azul. Ele não vai entender, porque as qualidades, né, elas têm uma, chama de lacuna explicativa. Tem uma lacuna entre a descrição quantitativa e a vivência das qualidades. Basicamente porque uma qualidade é diferente de uma quantidade. É uma coisa natural, assim, que seja assim. Mas então o fenômeno do azul e do vermelho estariam fora da física? Bem, se você define física como aquilo que você pode medir e que você pode descrever teoricamente, modelar num computador, aí estaria fora. Mas você pode definir físico como algo de maneira diferente. Você pode definir físico como sendo uma visão de mundo física. O que seria uma visão de mundo físico? Seria uma visão de... Aí cada um pode definir da sua maneira, mas seria, por exemplo, considerar que o universo, as coisas estão no espaço, estão no tempo, tem um certo tamanho, né, uma certa escala, e os processos acontecem só por causa eficiente. Então, eu estou imaginando que o mundo físico é um mundo que tem essas propriedades. Então, e a consciência? Bem, a visão física da consciência vai supor que essa manchinha azul aqui que está nessa garrafa, ela vai estar em algum lugar do meu cérebro. Vai ter alguma localização, porque a física descreve os objetos no espaço e no tempo e na escala. E então, se a gente admitir que tem coisas que a gente não consegue medir diretamente, de maneira quantitativa, e se a gente supuser que essas coisas fazem parte do mundo físico, então agora a consciência é de interesse para os físicos. Enfim, de qualquer maneira, existe um grande problema que a ciência vai resolver nas próximas décadas, que é dizer o seguinte: olha, quando eu vejo uma coisa azul, se ela passa a ser vermelha, o que mudou? Então vai ter uma explicação, vai dizer, em tal região do meu cérebro, a gente vai medindo aqui, olha só, quando você está vendo azul, a gente mede tais coisas. Quando você está vendo vermelho, a gente está medindo agora outras coisas, tá vendo? E é nessa região do cérebro aqui que está acontecendo isso. Então essas vão ser as leis psicofísicas. As leis que relacionam as coisas que você pode medir no cérebro com a vivência subjetiva que a pessoa tem. E aí você vai ter diferentes teorias, e você vai testar as teorias. Então uma teoria vai falar, olha só, segundo a minha teoria, se a pessoa está vendo essa coisa azul, e eu pingar naquela região ali um pouquinho de uma certa substância, pela minha teoria, porque eu acho que nas moléculas, ele vai começar a ver vermelho. Você vai lá, faz o experimento. Se ele começa a ver vermelho, aí a tua teoria foi corroborada, né? Foi confirmada, né? Talvez uma outra teoria rival não fizesse essa previsão. Então, a ciência vai avançar, né? Através de experimentos, pelo menos para seres humanos, né? Que podem falar e a gente meio que tem uma hipótese de que a tua vida mental qualitativa é semelhante à minha, tal, e a gente usa a linguagem, né? Então, vai haver um avanço aí. Mas aí vai chegar no limite que é, e agora? E os outros animais? Como que é a vida mental dos outros animais? O que está acontecendo no cérebro deles? Será que olhando para o cérebro de um animal eu consigo ter ideia de qual é a vida mental dele? Se tiver qualidades novas, né? Mas aí vai depender da teoria que a gente for desenvolver. O que eu argumento, assim, isso não ficou muito claro. Eu só vou finalizar para não ficar também muito... Não. Mas Perfeito. a lacuna explicativa, ela permanece, ela existe. Ou seja, uma descrição quantitativa, linguística, matemática, geométrica, não consegue esgotar uma qualidade. Mas isso não é problema, porque a ciência vai lá e vai descobrir quais estados cerebrais correspondem a diferentes estados qualitativos. Então a ciência vai usar essas leis como princípios. E é possível fazer isso futuramente? Sim, isso eu acho que não há dúvidas. O próprio Chalmers chama isso de problema fácil.
essa história de problema difícil, problema Esse fácil, cara tá vivo? o Chalmers tá. O Chalmers é um filósofo famoso, eu até estudei com ele em Indiana, e ele fez uma aposta com um neurocientista há uns 25 anos atrás, e eles apostaram que dali a 20 anos a neurociência teria resolvido o problema da consciência. Eles apostaram lá um certo número de cervejas lá, e aí alguns anos atrás deu o tempo que eles tinham combinado, e quem ganhou a aposta foi o Chalmers, porque o neurocientista, o Christoph Koch, né, reconheceu que a neurociência não avançou muito em termos de esclarecimento dessa questão de 20 anos para cá, né? Então o Chalmers é um cara... Perdeu umas cervejas ali. Perdeu. A amizade ficou mais forte, mas a cerveja foi perdida. Enfim, então essas são as chamadas leis de ponte, as leis psicofisiológicas. Que o Chalmers é um dos que... sim, mas ele faz uma divisão de problemas fáceis da consciência e problemas difíceis. Eu sou da opinião que os problemas difíceis não têm solução. Bom, olha, tô curioso eles agora nem para são- saber. Não, mas nem são problemas difíceis. A maneira que ele coloca, eu acho que não é apropriada. Acho que a mesma coisa pode ser falada em termos de lacuna explicativa. Então, existe uma lacuna explicativa. A gente, a partir de uma descrição quantitativa, não consegue deduzir qual é uma qualidade, porque são coisas diferentes. Quantidade é diferente de qualidade. Uma coisa natural isso. Mas a ciência vai descobrir as leis psicofisiológicas, as leis de ponte. Ela vai descobrir, dado tal estado cerebral, que eu consigo determinar de maneira quantitativa, a pessoa tem uma vivência subjetiva, qualitativa, do azul, ou um cheiro específico. Tal. Isso vão ser as leis de ponte, como é chamada, tem razões históricas de por que se usa esse termo, e eles vão ser os princípios da nova teoria da consciência. E esses princípios não são explicados. Mas isso é uma coisa normal na ciência. Né? Toda teoria parte de axiomas, de princípios não explicados. Então, acho que a situação é essa, sim. O senhor quer ir no banheiro, fazer uma pausa, alguma coisa? Quero. Beleza. Agora, Oswaldo, queria te perguntar, cara. O que você acha daquela ideia, chama solipsismo, né? Uhum. De que tudo está na nossa consciência, assim. É uma posição filosófica defensável, né? Porque não dá para se levar nenhuma contradição. Eu não me considero um solipsista, né? Um idealista, às vezes também é chamado. Mas tem alguns filósofos que adotam essa posição e o idealismo é a ideia de que o mundo está na minha mente. E a gente acaba que, na filosofia ocidental, essa ideia não é muito comum, né? Mas a gente vai encontrar isso pelo menos uma corrente budista e uma corrente hinduísta, em que eles realmente acreditam, defendem que tem um véu de Maia e que quando a gente tira esse véu de Maia, a gente percebe que está tudo na nossa mente. É uma posição defensável, né? Mas eu não acho muito simpática, não. Pessoalmente. Não? Não. Por que exatamente? Não, porque eu acho que existe um mundo aqui fora, né? E eu sou um produto. A visão científica tende a ser contrária ao solipsismo, né? Ela é chamada também de visão naturalista, né? Onde que o universo começou, as coisas estão ali sem ter nenhuma consciência no universo, e aos poucos vão surgindo seres vivos e aos poucos vão surgindo mentes, né? Então, é uma visão que considera que existe coisas fora da mente e a gente tenta explicar, né? A postura naturalista tenta explicar o surgimento da mente e da consciência a partir da natureza. Agora, isso se opõe a uma visão mais filosófica, subjetivista, humanista, que parte do ser humano ou do sujeito, e de uma visão religiosa ou mitológica que parte de Deus ou das escrituras, né? São três grandes blocos diferentes de ver o mundo, né? Aqueles que veem o mundo, em primeiro lugar, a partir do que diz a Bíblia, né? Por exemplo, visão religiosa. O filósofo é aquele que vai considerar, como ponto de partida, a minha vivência aqui agora, o sujeito, eu estou aqui,
Esse é o ponto de partida. Então, com esse ponto de partida, talvez você acabe defendendo o solipsismo. É uma coisa mais ou menos razoável. Agora, a perspectiva naturalista, que é mais próxima da ciência, ela vai partir da natureza como existindo, né? Você vai querer explicar a mente a partir da natureza, né? Aquela segunda visão vai falar o seguinte: não, a ciência é uma construção feita pelo sujeito, mas quem vem em primeiro lugar é é o sujeito. Então, a sensação de tempo é algo subjetivo, o espaço também é uma construção mental, antes de tudo, e a partir disso eu construo a teoria científica, mas a teoria científica vem depois, né? Essa é a postura filosófica subjetivista. Agora, a postura científica, naturalista, é o contrário. Não, primeiro vem o universo, tem um tempo, tem um espaço que existe, e nesse cenário foi desenvolvendo seres vivos que, com seus cérebros, começaram a representar o espaço e o tempo, mas o tempo psicológico vem depois do tempo físico. Uhum. Professor, olhando assim, o senhor é muito inteligente, assim, né? Então, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal mesmo, em relação à vida de forma geral, né? Uhum. Você que estudou muito a filosofia, física, que são áreas que tentam entender o que é a realidade, né, de certa forma. O que isso te ensinou sobre a vida, assim, de forma geral? Eu não sei. Assim, eu nunca me voltei muito para as questões sociais, né? Para Mas pra sua vida, né? realidade social. Não, só tô assim, é, deixando claro que assim, eu tenho uma visão das coisas, mas ela é boa para, ela é focada em alguns aspectos da realidade, mas outros aspectos que são, né, até mais importantes para os seres humanos, eu não tenho muita sacadas muito boas para falar sobre, né, o ser humano, a psicologia humana, autoajuda, ou a questão da sociedade, nossos problemas sociais, como resolvê-los, né? Uhum. São questões super importantes que, infelizmente, eu nunca não me dediquei, eu não tenho assim muito o que dizer sobre essas coisas que são mais importantes, claro. Mas eu acho que em termos gerais, eu acho que é importante a gente, eu acho, reconhecer que a gente vive numa sociedade com muita desigualdade social e que esse é um valor supremo da gente lutar para que todo mundo tenha né, uma vida digna, né? E lutar contra o sofrimento dos mais pobres, né? Dos que não têm teto, esse tipo de coisa, né? Agora, em termos de vida pessoal, eu acho que, assim, eu já tô, né? Já tô velho, assim, né? Mais velho. Uma coisa que eu valorizo muito é fazer um esporte. Então, no caso, eu jogo futebol com os velhos, né? E para mim isso é muito importante, né? E eu acho que o importante da nossa vida é o nosso, é a nossa família, nossos amigos, a gente, né, cultivar esse aspecto da nossa vida, isso que é o mais importante, né? Que é o que traz felicidade para a gente. Em termos assim profissionais, eu acho que no caso da academia universitária, né, do vida universitária, mas eu acho que isso vale para qualquer. Eu acho que não deve, a nossa felicidade não deve depender do nosso sucesso profissional, né? Acho que nossa felicidade tem que depender dos nossos amigos e famílias. É aí que vem a felicidade nossa, né, cotidiano, de a gente fazer coisas que a gente gosta. Na vida profissional, em alguns contextos, a gente quer, né, subir, né, alcançar graus mais altos na nossa profissão, mas, claro, acho que tem que trabalhar numa coisa que a gente goste, mas eu acho que a nossa felicidade não deve depender do nosso sucesso profissional. Quer dizer, se a gente for, né, se a gente não conseguiu atingir tudo que a gente queria, a gente não deve ficar triste por causa disso, sabe? Então, acho que profissão é uma coisa e vida pessoal é outra. Porque às vezes as pessoas levam muito a sério a vida profissional e começam a, sei lá, brigar e a querer, né, subir a todo custo. E isso acho que é uma coisa que eu não recomendo. Quais são as coisas que você mais se arrepende, assim, de forma geral na vida, assim? Coisas que você não fez
Isso eu pergunto Uhum. porque muita gente escuta e eu acho que consegue aprender, assim, sabe, com esses questionamentos. Queria saber, olhando pra trás, assim, na sua história de vida, o que você mais se arrepende, assim? Não, me arrependo de muitas coisas que eu fiz na vida pessoal, né, assim, nos relacionamentos, tal. Mas não é isso que você tá perguntando, né. Tá querendo uma coisa mais, Mas não precisa ser algo de autoajuda, assim, é uma uhum, resposta que você quer dar, assim mesmo, sabe? que eu me arrependo. Não, vou ter que vou ficar devendo essa. Quer dizer, tem muita coisa que eu me arrependo, agora, geralmente são coisas mais localizadas, né. Pô, não devia ter falado aquilo pra aquela pessoa naquele momento, esse tipo de coisa. Mas E quais conselhos, então, você daria pra um jovem, assim, que tá escutando a gente, cara? Chegou até o final. uhum. De novo, não precisa ser autoajuda barata, assim, mas algo que realmente você fale do seu coração pra uma pessoa que tá escutando a gente aqui. Não, acho que foi isso que eu falei agora há pouco, talvez com outras palavras, quer dizer, eu acho é legal você se você puder, né, trabalhar numa coisa que você goste, é isso que eu acho que eu aconselharia, né, não aquilo que dê mais dinheiro, mas que, né, por exemplo, a vida de um artista, sabe. A vida de artista hoje em dia tá cada vez mais difícil, né, com a inteligência artificial aí tomando conta das tarefas que normalmente o artista, né. Mas eu acho que se é uma coisa que você realmente gosta, se sente bem fazendo, eu acho que eu apoio que você vá em frente e, né, que eu acho que, enfim, esse seria o conselho que eu daria, assim, para um filho, né. Sim. Legal, cara. Obrigado, viu, pela Opa, participação. valeu, foi um prazer. Desculpa aí, alguma pergunta? Bem, e a gente concluiu então que jogar xadrez enquanto a gente filosofa, pode ser divertido, mas atrapalha um pouco Pois a é. concentração filosófica. Pô, ali no começo, cara, tava bem. Eu vou pôr empate para você. Isso aqui foi um teste de QI pra mim, cara. Conversando de filosofia da mente, jogando xadrez. Ainda com um exímio jogador, né? Porque o senhor falou que jogou desde dos 12 até os 20. É, mas eu parei, né, então eu já não Ah, sou mas, exímio, né. pô, 8 anos aí é bastante tempo. Uhum. Que ranking você chegou lá? Não, eu não fui muito alto não, Ah, mas mas. eu me divertia, assim, É. jogava, né. E por que parou, assim? Ah, porque para você ser um bom jogador de xadrez, tem que se dedicar, e aí minha vida social estava meio cambaleando, eu falei: "Não, melhor investir na vida social", e E na época você já tava na faculdade também? não, eu fiz foi antes de eu entrar na faculdade. Legal. Bom, obrigado novamente aí, Osvaldo. É, realmente, assim, é uma grande honra receber pessoas, assim, que fizeram contribuições acadêmicas, assim, igual o senhor. Então, obrigado de coração por ter pego aí 1 hora de transporte vindo pra cá, falar com um molequinho de 22 anos aí que tá tentando entender mais o que são as coisas. Obrigado. Você tem alguma coisa pra divulgar, alguma coisa assim? Eu vi que você tem um livro. Quer fazer algum. Não, acho que não, nada que esteja saindo agora que eu queira Onde o pessoal pode alardear. encontrar também, alguma coisa assim? Não, assim, de cabeça nada não. Eh, eu tenho um site aí que pode me achar, tem textos que eu escrevi, eventualmente posso bater papo com quem quiser me escrever, mas, nada muito a acrescentar agora. Beleza, então. Bom, se você assistiu até aqui, considere se inscrever aí no canal. A inscrição é muito importante pra gente. Eu sempre bato nessa tecla, pessoal, porque parece que 74% aí das pessoas que assistem o podcast aqui não estão inscritas. Você se inscrever agora ajuda muito a gente a trazer cada vez mais convidados e conteúdos de alto nível aqui, tá? Como, por exemplo, foi a nossa conversa aqui com o professor Oswaldo. Então, se inscreve aí. Obrigado de coração por todos que estão apoiando aí os podcasts. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.